Doutor Finanças, o seu especialista em bem-estar financeiro. Vá a doutorfinanças.pt e melhore a sua vida. Olá a todos, este é o podcast Isso Corre Bem. O que é isto do Isso Corre Bem? Isto é um espaço que nós queremos ouvir histórias que nos inspirem, histórias que nos façam acreditar de que vale a pena arriscar. Este é um espaço do Eco que quer trazer líderes, gestores, não líderes, histórias de sucesso e de insucesso, mas sobretudo histórias que nos façam continuar a acreditar que vale a pena. No final do dia, isso corre bem. Grandes inovações têm tudo para correr mal, mas e se correm bem? E se criarmos um carro que reimagina a condução 100% elétrica? E se conseguirmos uma autonomia até 536 km e uma extraordinária potência com tração às 4 rodas e Force? E se marcar um test drive para experimentar o emocionante Nissan Ariya? Tem tudo para correr bem. Nissan Defy Ordinary. Bem-vindos ao podcast Isso Corre Bem. Este é um podcast do Jornal Eco, com o apoio do Doutor Finanças e da Nissan. Tenho comigo Cristina Rodrigues. Bem-vinda. Obrigada. É um gosto tê-la aqui. Bem-vindo ao nosso espaço. Muito obrigada, é um gosto também. Eu começo sempre com uma provocação, acho que é bom para lançar a nossa conversa. Eu li que é uma das mulheres mais poderosas do país. Sente-se poderosa? Todos os dias, Todos os dias. todos os dias. Ser poderosa é mais do que uma palavra. Ser poderosa é instigar comportamentos, é criar novas maneiras de pensar, é ajudar as pessoas a ter princípios diferentes, fazer negócio, construir todos os dias. Isto é ser poderosa. Isso é um bom conceito de poderosa. A Cristina, deixa-me apresentá-la, CEO da Capgemini há 2 décadas. Sim. Antes CEO, não, trabalho na Capgemini, Há sou 2 CEO desde 2018. 2018. Exatamente. Fui pesquisar a sua carreira. Hum, Como é trabalhar numa consultora há mais de 20 anos? É um desafio todos os dias. E porquê? Porque há 20 anos, quando eu saí da Caixa, estava numa posição extremamente elevada de direção, fui para as empresas da nova era, hoje arrisquei, saí de uma posição extremamente elevada para arriscar numa empresa que poderia ter 6 meses de vida em Portugal. Estamos a falar de anos de 2000. Estamos a falar do ano 2000, fim de 2000. E, portanto, hoje em dia, uma tecnológica é banal. É o nosso dia a dia, todos os dias, mas há 24 anos atrás eram as empresas dos lunáticos. Que vinha aí, não é? Exatamente, os lunáticos, daqueles senhores que não sabemos bem o que é que fazem, eh, mas que eu arrisquei e o desafio Risco. porque já tinha uma posição extremamente Há consolidada na 6, 7 Caixa. anos na Caixa. Sim, Não é? tinha uma posição, só para dar uma ideia, estava no nível 14 ou 15, o da administração é 18, Certo. já tinha uma posição consolidada, já tinha criado impacto, que é uma das coisas que eu gosto de fazer, já tinha criado impacto e tivemos a fusão com o BNU, que era na altura o Banco Nacional Ultramarino, que eu achei que aí já não seria o desafio e resolvi arriscar, arriscando nesta empresa que era nova, que não era conhecida em Portugal, portanto tinha 2 riscos. Um, era uma empresa de tecnologia, que nada se falava há 24 anos atrás, parece impossível, mas não se falava. E outro lado é que a Capgemini não era de todo reconhecida em Portugal. Tínhamos cerca de 400 pessoas e, portanto, era uma empresa mesmo, mesmo, mesmo pequena. Em Em 2000, 2.400 pessoas. sim, Hoje tem hoje tem 4. 4.000. Acrescentou um zero. E esse momento de arriscar, portanto, se larga um cargo que tinha bom, Muito bom. bem remunerado, bem Sim, na sociedade, bem visto, não portanto, foi por dinheiro que eu mudei. Eu arrisquei pelo desafio de fazer diferente, o desafio que a Casa Mãe me propôs de reestruturar a empresa e ver como é que se ia ficar ou não em Portugal, porque tinha que começar a dar resultados. E portanto foi esse o desafio de gerir e criar uma nova empresa com uma estratégia diferente, em que tinha que analisar tudo e passado 6 meses podia até ser a conclusão fechar a empresa. Portanto, era mesmo um risco. era mesmo um risco.
E nunca teve dúvidas ou teve muitas dúvidas nessa? Não, não tive dúvidas, até porque a casa-mãe sempre disse que se caso, viesse a fechar, que tinha, também um lugar dentro do grupo que é Recuo Capgemini, que neste fora. momento somos 340.000. Portanto, era um grupo que tinha mais de 200.000 pessoas e, portanto, e também porque achava que mesmo que não quisesse ter uma função internacional, eu teria emprego em qualquer sítio ou até na Caixa, se quisesse Se voltar. queria Portanto, soltar. Acha que há idades para arriscar? eu acho que não há idades, mas isto assim numa perspectiva mais, absoluta, se quiser dizer. Claro que há pessoas que ao arriscar têm que ter, que têm vidas sustentadas e que têm que pensar se Financeiro. arriscar, exatamente, se arriscar o que é que vão fazer e isso é complicado. Mas quando se é um bom profissional, eu acho que arriscar é um risco, mas que se correr bem, dá um salto brutal e acima de tudo nos enriquece no nosso na nossa carreira, nós como pessoas e conseguimos impactar, ou seja, o risco faz com que nós impactemos, a sociedade em diversos momentos e em diversas alturas. E vai impactar para a Capgemini, portanto, começa numa equipa de 400 pessoas, a CFO depois Uhum, e chega a CEO em 2018. exato. Como é que foi essa escada numa consultora, sobretudo, diria, exigente, concorrente dentro da própria consultora? Eu acho que foi normal, natural, ou seja, à medida que vamos fazendo o nosso trabalho e criando este impacto, nós vamos também mostrando que conseguimos fazer mais. Portanto, um dos objetivos que eu tenho sempre é fazer mais do que me pedem. E isso é um risco, porque às vezes tentamos fazer mais do que podemos e às vezes podemos não corresponder às expectativas, mas meço sempre estes riscos. Ou seja, quando eu digo fazer mais do que me pedem, eu meço sempre se tenho ou não capacidade de dar o passo em frente, e esse passo em frente significa uma vez mais mudar ou fazer algo que nunca foi feito. Portanto, fazer algo que já foi feito não vai impactar, não tem risco, é verdade, mas também não vai impactar o que queremos que nos faça como diferença. Nós temos que criar sempre a diferença. Temos de procurar sempre essa diferença. Sempre, sempre. Porque se não procurarmos, estamos no que eu chamo de pão com manteiga. E o pão com manteiga, o que é que significa? Uma estabilidade grande, se tudo correr bem, mas que não damos o salto. Por acaso é curioso, como CEO, como líder de uma empresa, o pão com manteiga não é fundamental também? É, nós temos 60% do pão com manteiga. Temos de ter 40% no mínimo do que não é pão com manteiga, o que faz a diferença. Porque se não tivermos, se calhar daqui a uns anos podemos deixar de ser o pão com manteiga e passar a ser só o pão. Isso é uma chatice. Faltar a manteiga é uma chatice. Exatamente. Eu li que quando chega a CEO, portanto foi CFO uns anos, Uhum. vários anos, e quando chega a CEO falham, eu li na concorrência, e bem, há pouco comentávamos que eu ouvi na concorrência, e também foi uma das. Já queria. Sabe, só para confidenciar, eu vi uma vez uma intervenção sua na Leadership Summit, e eu achei espetacular. Na altura não estava no ECO, nem nos jornais, acho eu, e fiquei muito atento ao seu percurso e à forma espontânea como também falou da sua vida pessoal também, que é mãe e tem imensos desafios. Eu acho que uma mulher tem imensos desafios sempre, mais que o homem, infelizmente. Eu acho que este mundo está um bocadinho trocado nesse Não aspecto, estás trocado, mas mas já lá vamos também ao tema. Mas li na concorrência que assim que chegou, perdeu um contrato. Foi assim. foi assim mesmo. Ou seja, uma semana após ter sido nomeada, portanto em julho de 2018, uma semana após ser nomeada, tinha um grande concurso, que era o concurso, e que perdi. E que perdi, mas Não era por si, tinha acabado de chegar, né? verdade, não era por mim, mas era eu que lá estava à Certo? frente e portanto, eh, Tinha que dar a o meu cara. tinha que dar a cara, dei a cara, óbvio, mas mais do que perder, é que nós arriscámos num cliente que não era nossa cliente, era um prospect, como nós chamamos. Portanto, era uma possível entrada num cliente que era um risco. Já sabíamos que tínhamos a concorrência bastante mais à frente do que nós, mas que fizemos tudo para ganhar. E portanto, ao perder eu fiquei fula, porque fico fula quando perco, mas consciente que não podia
ter feito mais, ou seja, arriscámos tudo o que, que podíamos para atingir, mas que mesmo assim não foi suficiente. Mas eu acho que o mais importante by the way, é o maior cliente da Capgemini hoje. Atualmente. Eh, eu acho que esta maturidade emocional que nós temos que ter quando perdemos é o passo seguinte que nós temos para ganhar a seguir. Ou seja, perdemos 10, ganhamos 30. É importante perder. Também é importante, eu não gosto de perder, Claro, mas mas é no percurso. importante porquê? Porque nós ao perdemos sabemos, o mais importante é saber porque é que perdemos. Porque quando perdemos e nem sequer vamos analisar e vamos passar para a outra, isso aí não vamos conseguir saber o que é que erramos. Nós temos que saber o que é que erramos, para não errar outra vez, ou pelo menos se errar, vou errar melhor do que errei há 5 anos atrás. Conseguimos fazer essa autocrítica? Consegue Conseguimos, fazê-lo? temos que conseguir, temos que conseguir. Portanto, um dos procedimentos que nós temos e que implementei na Capgemini é quando perdemos um concurso, tem que haver uma análise das razões por que perdemos. Se perdemos por preço e porque nem sequer queríamos estar lá, não é um não tema, não é? Se perdemos porque não demos uma oferta ao cliente que ele estava à espera, então temos um problema. É porque o nosso comercial não percebeu o que é que o cliente queria. Uma pessoa E que isso aí, exatamente, e aí temos um tema que é para resolver. Agora, se é por preço e nem sequer a Capgemini quer estar naquele nível, então não é um não tema. E há que fazer esta distinção para que da próxima vez conseguimos fazer o que achamos, perceber o que é a necessidade do cliente e acima colocar-lhes o que eu chamo sempre a inovação ou o que é que fazemos diferente para avançarmos. e essa cultura de inovação está presente na organização, Tem que estar, não é? Uma empresa tecnológica que não inova, que não inova é morre de ultrapassada. certeza. E diga uma coisa, é uma líder próxima, sei que gosta de sair do gabinete, tem a porta aberta, hum, isso faz a diferença? Sei-lhe que isso faz a diferença. Faz muita diferença, porquê? Porque todos os dias nós temos um desafio diferente e às vezes desafios bem difíceis. E se nós não tivermos as pessoas connosco, esses desafios tornam-se mesmo desafios. E quando temos as pessoas connosco, nós conseguimos que estes desafios se tornem numa coisa banal. E, portanto, eh, se eu estiver lá no gabinete e nem sequer souber O que se passa? como gerir e como motivar as diversas pessoas, cada pessoa se motiva de maneira diferente, Como é que se motivam 4.000 pessoas? motivante-se. Nós temos programas específicos de ir conhecendo as pessoas. Agora já é mais difícil conhecer as 4.000 pessoas, mas faço pequenos almoços semanais com cerca de 12 pessoas que se queiram dar a conhecer, ou um dia com o CEO, que também fazemos, e vamos sempre conhecendo e através de reuniões. E, portanto, vamos pescando aquelas pessoas que podem fazer a diferença, tal como eu fiz e estou a fazer, e vamos sempre procurando quais são os talentos que nós temos na Capgemini para serem os que não são pão com manteiga. Nessa busca, nós há pouco confidenciava antes de nos sentarmos que nós temos hoje quantidade de eventos grandes no Eco, eh, e tem sido uma preocupação muito de várias empresas que nos procuram e sobretudo para debater talento. Como é que se gera hoje talento? Como é que se retém talento? Que há uma corrente que se diz que não se pode reter talento, que o talento é para se potenciar e para se amplificar. Como é que se hoje consegue captar talento? Nós recrutamos cerca de 1.000 pessoas por ano. Portanto, para recrutarmos 1.000 pessoas por ano, que depois obviamente temos também uma taxa elevada de saída, que é normal, muitos a saírem para fora, Por fora, normalmente do fora do país. país. Mais para fora do país. Nós motivamos pelo projeto, nós motivamos pelo bem-estar que os colaboradores têm. Ninguém se motiva, toda a gente tem que ter os mínimos, obviamente, O salário igual ao normal. conta, não é? O salário conta e o salário tem que ser adequado. Considerando que Já isso nem não é o à tema, função, não é tema para nós, porque não vamos dar um salário que não seja equiparado, há que criar as outras etapas que temos a seguir. Nós somos a empresa, fomos nomeada agora há 2 meses, a empresa com maior well-being, com mais de 1.000 colaboradores, o que para ser a empresa com maior well-being, com mais de 1.000 colaboradores, significa que estamos a fazer a diferença. E para nós há uma preocupação grande das pessoas se sentirem bem na Capgemini. Sentir bem é ter o melhor projeto, é ter as condições fora do que é o que a gente chama de salário emocional, as pessoas sentirem-se bem,
terem uma preocupação de saber que podem ter os apoios, seja que de que índole for, sem qualquer penalização ou sem qualquer estigma, apoios psicológicos, apoios, desde apoios nos livros escolares que nós damos E há uma aos preocupação colaboradores, na saúde mental, de acompanhar os colaboradores? sem dúvida. Após o Covid que nós assistimos, agora é que nós vamos começar a assistir ou estamos a começar a assistir aos problemas de saúde A mental, aumentar brutalmente, não é? brutalmente. E, portanto, isso foi uma das nossas preocupações. Criámos também consultas que as pessoas podem fazer sem qualquer intervenção da empresa, portanto, a empresa não sabe absolutamente nada do que se passa. E este programa do Wellbeing, com diversas iniciativas que tivemos, fazem com que as pessoas se sintam bem, que gostem de trabalhar. Sabemos que o salário é importante, mas o salário é uma base, é o tal pão com manteiga que tem que existir. Agora, tudo o resto é o que é que a empresa consegue contribuir para a vida ser mais fácil e para ter o que eu chamo proud to be, é gostar de estar a trabalhar na empresa, neste caso da Capgemini. Portanto, fomos nomeados no Wellbeing maior que 1000 empresas, fomos nomeados também como a melhor liderança no Wellbeing, portanto, acho que o comitê executivo da Capgemini tem que se orgulhar muito, não sou eu e o comitê executivo, orgulhar muito do que fazemos todos os dias para que as pessoas venham contentes para o trabalho ou estejam a trabalhar de casa contentes com o trabalho e, portanto, E sente uma diferença de gerações, está há 20 anos nessa casa, na sua casa, sente uma diferença de preocupações das novas gerações para as anteriores? sim, sim, são a minha geração dos cotas, como eu costumo dizer, a geração dos 50, tem uma preocupação completamente diferente desta geração dos 20 ou gerações Z. Porquê? Porque nós fomos criados numa cultura que para nós tínhamos que batalhar para o que tínhamos, independentemente do extrato societário e económico, mas que no fim do dia era uma cultura que havia em que nós tínhamos que trabalhar para ter. Hoje nós damos tudo aos nossos filhos, né? Aos nossos Acha que filhos. estas gerações estão mal habituadas? Um bocadinho, um bocadinho. Ou seja, depende também da educação que cada geração tenha, não é? Cada caso é um caso. Mas as novas gerações têm tudo, é isso? Tem tudo. Eu acho que têm muito mais do que nós temos. Eu sou um bom exemplo, eu dou tudo às minhas filhas que posso e acho que todos fazemos isso, é a lei da vida, mas os nossos filhos, o batalhar pelo carro, o batalhar pelo telemóvel, isso já é um dado adquirido que têm e, portanto, eles podem dedicar o tempo a fazer seleções do que querem fazer, sabendo que têm uma base muito consolidada, enquanto nós tínhamos que arriscar mais. Acha que havia uma cultura de maior risco anteriormente? Havia, E, havia. e sente hoje, há pouco dizia-me que tem uma taxa de entrada de muitas pessoas, mas também de saída de muitas pessoas. Sente hoje que estas novas gerações não se apegam tanto à ideia de ficar 20 anos numa empresa? Sim, para eles o trabalhar para a reforma ou trabalhar para um fundo social não é tema. Ou seja, eles mudam de empresa como beber um copo d'água, muitos. E não é porque a empresa não tenha as capacidades do well-being, muitas vezes é simplesmente porque é sexy trocar de empresa, trocar de logo e porque acham que é importante ter diversas experiências, que é bom, não vou dizer que não, que é bom. Eu gosto imenso de contratar pessoas que tenham diversas experiências porque têm os horizontes abertos, mas também tenho que pensar quando uma empresa recruta, também vê exatamente esses E o que é salta-focinhos. que vê? Isso é um tema interessante. O que é que vê, ou seja, o que é que procura quando contrata alguém? Não gosto de contratar talentos, Não gosta de contratar talento. não. Portanto, gosto de fazer os talentos, ou criar os talentos. O que é que significa? Que os rótulos, para mim, Quando vê uma estrela, em geral, gosto de me afastar dela. eh, Gosto de me afastar dela, porque estrelas só há no céu, como eu costumo dizer. Portanto, nós temos que essas estrelas, como eu costumo dizer, têm muita já uma pedância tão grande que é tem difícil vícios. muitas vezes, exatamente, muitas vezes é muito difícil adequarem-se ao estilo da empresa. Enquanto nós vamos
procurar um middle talento e temos que o tornar talento. E esse facto de o tornar talento, para nós é extremamente importante porque, no fundo, vai incorporar os valores da empresa, temos os valores de inovação, temos a criatividade. Enquanto se viermos recrutar uma pessoa que é talento já noutro sítio, ela já fez talento positivo ou negativo, porque muitas vezes as pessoas são reconhecidas por talento negativo, aí o que é que ela vai aportar? Ela já tem o talento e qual é o valor Não pode acrescentado ser um que ela choque pode ter? numa organização como a vossa? Pode, pode. Também é importante, certos É, choques. é, mas se nós temos uma cultura sempre de fazer mais do que é esperado, uma cultura de trazer inovação. Se a pessoa também não tiver essa cultura, a pessoa também acaba por sair, porque o próprio bem-estar da empresa funciona também em criar estas estes talentos a toda a hora e, portanto, se a pessoa também tiver aquela passividade, a pessoa provavelmente irá sair. Querer sair por si. Ah, é normal, é um estigma, não leva a mal o que eu vou perguntar, mas é normal ouvirmos muito, tenho muitos sou de economia, tenho muitos colegas em Hum, consultoras, até na uhum. Capgemini, e ouvirmos a conversa de que a consultora é um trabalho das 9 ou das 8 à meia-noite, uma, 2, 3 da manhã. Isso ainda existe? Ainda é assim? Não é usual, mas ainda existe. Ah, A maior parte das vezes, quando esse trabalho existe, é falta de organização, porque não deve existir. trabalha Pode até que horas? Eu trabalho até tarde, mas eu não sou um bom exemplo. Nós, como gestores, não podemos pensar no trabalho normal. Eu tenho que gerir 12.000 pessoas. E 12.000 pessoas porquê? Porque é o agregado familiar. Portanto, se houver uma perturbação num colaborador, vai Ah, perturbar toda o a família. agregado familiar. Portanto, a gestão tem muita preocupação de criar a estabilidade e, portanto, as decisões têm que ser corretas. Portanto, para nós todos que estamos a liderar empresas, não se pensa em horários, não é? Pensa-se em trabalho, em cumprir os nossos objetivos, em estar à frente, em criar que as nossas pessoas tenham o maior benefício possível e, obviamente, distribuir aos nossos stakeholders que esperam a todo momento o resultado. Mas para uma consultora hoje em dia, sim, no passado era isto, as pessoas. Hoje não pode ser, porque se eu tiver as pessoas a trabalhar, as pessoas não ficam lá nem uma semana, nem um mês. As Não pessoas faz saem. Não, saem porque vão ao lado, recebem o mesmo valor que nós e trabalham às 9 às 6. Obviamente não quer dizer que não existem. Existem. Existem quando nos aparece um concurso para responder numa semana e se os prazos, não é? os prazos, e se nós não tivermos controlado ou tivermos uma boa gestão do cliente e temos que fazer do zero uma proposta, claro que isto vai trazer impacto. E o impacto é que temos que fazer um esforço para ganhar aquela proposta. E, portanto, o esforço materializa-se em horas. Isso é verdade. Mas eu costumo dizer que muitas vezes, quando nós não temos o trabalho bem feito de base, aí é que traz um trabalho. Tal desorganização, muito provável. Exatamente. Portanto, a ideia de que temos que estar fisicamente no escritório já não é um tema também? Não é um tema. E já não era antes do Covid? Já não era antes do Covid, porque nós em 2018 implementámos o trabalho remoto. Ou seja, antes, quando o Covid veio, nós estávamos completamente alinhados com o que é a política. Claro que o Covid veio trazer um extremo, Acelerou, não é? mas nós já tínhamos os contratos todos adaptados para as pessoas trabalharem remotamente. Porquê? Porque também obter talento não pode ser só nas grandes áreas. Nós temos 6 escritórios, 2 em Lisboa, 2 no Porto, um em Évora e no Fundão, e portanto nós precisamos com o talento que precisamos todos os anos, temos que recrutar Norte a Sul, temos que recrutar noutros países que não em Portugal, e portanto isso não pode ser tema para A nós. parte de ir fisicamente ao escritório é um É problema, importante, é importante. mas é importante. É importante, não é um problema. Não, não é um problema no sentido de ser obrigação de Não, não estar é, lá, para nós não não é é um um tema. tema, não é um tema porque Mas gosta de ter as pessoas no escritório gosto, determinados gosto. dias. Eu quando digo não é um tema é porque nós temos os escritórios cheios. Portanto, só temos os escritórios do Porto e do Fundão têm menos gente, mas os escritórios de Lisboa estão cheios.
Isso significa que as pessoas valorizam vir ao escritório. E tem a possibilidade de não ir. Tem a possibilidade de não ir, portanto, temos um regime de 6 dias por mês que vão ao escritório, portanto, durante 2 semanas, 2 dias, durante as outras 1 dia, mas isso não estou a dizer que não é controlado. Para nós é importante que as pessoas venham ao escritório, mas para não estarem a fazer chamadas telefónicas. Para fazer chamadas telefónicas podem ou calls podem estar em casa. Eu venho ao escritório e é isso que temos incentivado sempre, venho ao escritório para estar com os meus colegas, para aportar valor e não para estar a fazer calls. Isso podem fazer em Sempre fez casa. muita confusão, confesso-lhe que, de facto, uma pessoa vê o trânsito que há na Grande Lisboa e no Grande Porto, São 2 horas a menos de talento que que perdemos todos os dias. e muitas vezes pessoas que vão para um escritório para se sentarem em um computador, trabalharem no seu computador, não falam com as suas equipas e voltam para casa. Isso não pode ser. Mas isto era uma mentalidade Isso muito era uma portuguesa, não é? mentalidade era uma mentalidade e que existe em algumas empresas, não é? Agora com a inteligência artificial isso vai acabar por essas pessoas vão ser substituídas, Substituídas. tudo o que é trabalho que é feito dessa maneira. Portanto, há aqui um impacto que se nós não nos adaptarmos, nós não vamos ter ninguém para trabalhar. E uma empresa tecnológica tem um desafio grande com a inteligência artificial? Claro que sim. Portanto, hoje em dia temos impactos a todos os níveis. Se nós não tivermos uma grande capacidade de inteligência artificial, vamos perder os clientes todos, porque tem que haver um misto das nossas propostas, portanto, nós não vendemos recursos, nós vendemos talento. Há talento que vem de uma máquina e há talento que vem de uma pessoa. O talento que vem de uma máquina é tudo o que é banal e que pode ser repetitivo e pode ser feito e pode ser trabalhado. O talento que não está na máquina, que é o talento de pensar, de verificar, de ver qual é a melhor opção, esse nós temos que agarrar. Portanto, as equipas são mistas hoje em dia. São equipas que Tem a temos. máquina e tem a pessoa. Sim, e portanto, hoje em dia, até próprios modelos de gestão são completamente diferentes. Portanto, nós vamos passar aquelas estruturas que estavam habituadas a ser piramidais, já não existem. Ou seja, eu criticava muito na Capgemini a estrutura de bilha, que era termos pessoas muito. Agora é essa estrutura que nós queremos, porque os jovens não vão criar nada, porque a criação vai ser feita por uma máquina. Eles vão rever e vão criar valor. E vão criar valor Criar adicional, valor. não é? E portanto eles vão cada vez mais subir numa cadeia, ou seja, a base, a pirâmide vai ser pequena, que vai ser as máquinas que nós vamos ter que vão fazer aquele trabalho rotineiro. E depois vamos ter camadas maiores superiores que vão rever todo esse talento. E portanto as empresas, eu acho que há muitas, eu acho que mais de 90% das empresas ainda não perceberam deste novo modelo, que ainda começam aqui a falar outra vez nas estruturas piramidais, têm um problema, porque vão perder os cobradores, ninguém vai querer estar a bater código, Certo? como se costumava dizer na prática, porque esse bater código vai ser feito por uma Pela máquina. máquina. Agora vai ter, sim, um engenheiro que vai dizer assim: atenção, não é bater código, tem que se acrescentar isto, isto e isto para Agir, criar valor. falar. Exatamente. E acha, portanto, lança-me um número assustador: 90% das Sim. empresas não está preparada para o que aí vem. Não está preparada no sentido que ainda continuam a ter estruturas muito largas na base da pirâmide. Eu compreendo que em termos de custos possam considerar que é adequado, mas o custo de uma máquina ainda é mais inferior do que uma pessoa. Portanto, e temos que motivar. Para motivar não Não é. podemos pôr a quantidade de milhões de pessoas no desemprego, Não, não, não. Nós temos é que pelo criar. contrário. Nós temos é que criar essas pessoas todas e adequá-las a criar valor. E há valor que há coisas, eu estar a fazer uma programação básica, hoje em dia pode ser feita por uma máquina, mas o que não pode ser feita por uma máquina é a revisão, o que não pode ser feito por uma máquina é tudo o que é inovação, porque senão até acabamos por desmotivar as pessoas que vêm trabalhar connosco. Quem é que hoje em dia quer programar em COBOL? Mas todos os bancos são COBOL. Portanto, há imensa dificuldade em obter pessoas de COBOL, porque ninguém quer ir trabalhar em ecrãs pretos, mas Não sei. 60% dos bancos são É importante COBOL. ter essa. É importante ter essa valência. Porque é que a gente vai investir em COBOL? Vamos investir em COBOL em funções não tão júniores, em tudo o que possa acrescentar e ajudar o cliente nessa mais-valia. E, portanto, este paradigma temos que começar um bocadinho a mudar, porque assim não há volta a dar.
Agora é só para a frente e para a frente, e a inteligência artificial já É uma está, realidade já. é uma realidade. A Cristina convive, para além da experiência que tem, com N empresários, gestores de topo. Acha que há uma cultura de mérito em Portugal? Sente? Acredito que sim. Acredita ou sente? Acredito que sim. No meu caso, eu acredito que o meu caso foi cultura, de mérito, ponto. Eu acho que, os empresários que não tiverem essa cultura de mérito vão também ter um problema, porque se não houver mérito para fazer, quem é que vai fazer? Uma ajuda para entrar numa empresa é uma ajuda. O mérito é diferente, é mostrar valor e, portanto, quem não mostra valor Não acrescenta, não. não acrescenta E não um ponto. continua. Exatamente. Não é- Há pouco dizia-me também de inovação. E fazendo o mesmo paralelismo, acha que há inovação no nosso país? A Quando olho para a Capgemini em Portugal e Acho que comparo com as. somos um dos países mais inovadores que não capitalizamos o que fazemos. Eu acho que isso é um problema de imagem e de marca. Eu acho que as empresas são extremamente inovadoras, não capitalizam. Vamos considerar que considerem que é um pão com manteiga, mas quando eu vou lá fora e estou em fóruns internacionais, nós somos sempre aqueles que dão o exemplo. Não envergonha nada o que nós fazemos. Nada, nada. Nós ensinamos muitas vezes, e eu estou a falar da Capgemini de Portugal, nós ensinamos muitas vezes aos nossos colegas da Europa como é que têm que contornar alguns pontos, como é que têm que fazer. A nossa, se calhar, cultura de o desenrasca, como se costuma dizer, faz com que nós criemos logo. Os outros estão a pensar, estão a arquitetar, estão a decidir, Então, estão a só a planear. usar. E nós Já estamos. já estamos. Mas isso, eu há pouco perguntava-lhe mérito e inovação, porque depois entra na questão da produtividade do nosso país, que é baixa enquanto país, mas depois, o que a Cristiano me está a dizer, muita gente me diz aqui sentado, mas depois também temos o talento que perde para outros países, que vingam e que têm a tal cultura do desenrasco. Mas como é que depois, enquanto país, nós não conseguimos ser produtivos? Isso é um problema global. Ou seja, há algumas empresas, eu posso dizer que em termos de vejo muita diferença entre as empresas multinacionais e portuguesas. Eh, Esta cultura de atrair e reter talento e dar oportunidade, e fazer voz. Eu hoje dizia de manhã, quando estava no escritório, estavam lá com medo de tomar uma decisão e eu dizia: "Mas olha, se tiveres medo, vamos perder". E esta cultura que muitas vezes as pessoas têm medo de ter sucesso Tem medo e de ter de sucesso. sim, sim, têm medo de arriscar, Porquê? têm medo porque o sucesso dá muito trabalho, como eu costumo dizer. Para ter sucesso, nós temos que fazer o nosso trabalho de casa e estar muito bem estruturados, muito bem pensados, porque senão podemos ter o nosso maior, costumo dizer que o maior amigo do sucesso é o nosso insucesso, não é? E portanto, obviamente que nós não queremos ter insucesso, mas para isso temos que trabalhar muito e medir os prós e os contras muito bem do que queremos fazer. E portanto, essa produtividade mede-se por esta, às vezes, falta de cultura de impulsionar o fazer diferente. E fazer diferente não significa que eu esteja a dizer que o que está a fazer está mal. Tenho a dizer que se calhar o que fiz sempre há 5 anos, que fiz há 4, há 3, há 2, se calhar hoje não é. E eu não estou a criticar ninguém por fazer. Estar a analisar isso. Exatamente, portanto, e essa cultura é que é difícil de nós termos, basta ver na administração pública. Bem, aí dava outro podcast Exato. que conhece bem, que tem Conheço lido bem. naturalmente. Mas há pouco dizia da produtividade e dessa questão de. Mas eu vou ao ponto de. Então, se nós temos inovação, mérito, lideranças, que eu acho preparadas, Uhum. porquê que nós falhamos como país? Também falhamos porque falta-nos aqui alguma capacidade de nos promovermos, bem lá fora. Acha? Acho, Acha que nos vendemos mal? acho, Não vendemos acho. o que somos bons, não Sim. levamos Ou seja, para fora. não há uma, e eu estou a falar porque na Capgemini também tive esse desafio e tive que o ultrapassar, não basta ser, temos que parecer.
E nós podemos ser muito bons, mas ficar adstrito ao nosso negócio, nós temos que exponenciar aquilo em que somos bons, porque com o exponenciar nós vamos chamar nossos, cada vez mais, os nossos possíveis clientes lá fora, porque é assim, o Portugal é muito pequenino. O nosso mercado é pequeno, não O é? nosso mercado é pequeno e nós temos que arranjar negócio fora de Portugal. Não é com Portugal somente que eu vou fazer os meus números. Eu tenho que fazer os meus números com Portugal, mas também tenho que criar centros de competências que criámos em Portugal para nos vendermos Fora. fora. Também E esta trabalhar exportação, sim, outros países. trabalho em toda a Europa, Estados Unidos, portanto, Europa e Estados Unidos são os 2 grandes, as 2 grandes localizações que nós estamos a trabalhar. Mas isso implicou em que nós temos que mostrar, nós somos aquele país pequenino, muitas vezes englobados na Ibéria, se assim chamarmos, muitas vezes nem conhecem bem Portugal e, portanto, ou há, por parte das nossas, das ACEPs, das IAPMEIs, ainda cada vez mais essa capacidade de exponenciarmos Portugal. Somos pequeninos, mas somos muito bons. E nós temos que ter este orgulho e saber explicar isso. E muitas vezes não há, eh, por vezes não há oportunidade, e por outras vezes, quando há oportunidade, nós somos too Podemos shy, too shy. Ou seja, o tal fado que nós sim, sim, temos que. Estas novas gerações provavelmente vão fazer também a diferença e vão ajudar a capitalizar. Mas criar estes, por exemplo, estes centros de competência, no caso da Capgemini, deu-me trabalho, não é? Nós temos que mostrar às vezes o dobro, eh, que somos bons, somos um país pequenino, porque é que eu hei de competir com França, que é um monstro? Porque é que eu hei de competir com os Estados Unidos, porque é um monstro? Não, é porque aqui temos realmente perfis, nós somos um dos países com melhores perfis tecnológicos, somos o país com maiores engenheiros. mas lá está, não se vende E isso. nós não mostramos. E depois o que é que acontece? Vem aqui uma empresa estrangeira, Recruta, recruta, e depois vão mostrar algo que nós já estávamos a fazer sobre deles. E jogador portanto, há que investir também e criar, procriar, mas dá-me trabalho. A nossa burocracia, infelizmente, também em Portugal. sendo que Sim, somos um país burocrático, sim, super. Se eu quiser, eu posso dizer assim, eu estou num grupo de trabalho que proporciona a atração de investimento estrangeiro. E nesse grupo de trabalho, que envolve 5 áreas, portanto, a área as maiores são a área da tecnologia, educação, ambiente e infraestruturas básicas. E um bocadinho ajudar como é que podemos mostrar. Uma empresa, se hoje em dia quiser, isso é banalmente falado, se quisermos atrair uma empresa para Portugal, e nós, Capgemini, atraímos uma série delas, é um dos nossos objetivos, criar centros em Portugal, até porque agora temos a Polónia, que está, fruto da guerra, a retirar estes centros e acabamos por montá-los aqui em Portugal. Estamos a competir com Espanha. E Espanha tem mecanismos tão ágeis para fazer que às vezes as empresas acabam por perder e vão para a Espanha. Espero que o novo governo altere agora estas maneiras de atrair as empresas em Portugal, porque eu não estou a competir com a concorrência, estou a competir com a com a Espanha. Espanha. Pois, e muitas vezes perdemos esse foco de facto de E depois Espanha acaba por oferecer, nós vimos aqui as mudanças todas que houve, a Espanha acaba por oferecer mais rápido, é mais mais célebre, rápido. mais É assim, ninguém troca de uma Polónia para Portugal pelo bom tempo de Portugal. sim, pela comida e por É muito importante a mas não chega. estabilidade, a segurança, mas não chega. No final são números. E portanto, se nós não somos atrativos E não para somos essas atrativos empresas, ah, fiscalmente. não somos atrativos. Que se compararmos com uma Espanha, não somos atrativos. Às vezes temos a capacidade, o dobro do esforço, e acabamos por conseguir. E conseguir porque fazemos um business case que ajuda as empresas a ficar, Mas sempre tem mas que com o procurar dobro do pessoas. trabalho, dobro do trabalho, Está a porque existem disponibilizar tempo para mecanismos, outros exatamente, existem mecanismos outros já feitos
muito práticos em Espanha que agilizam Espanha e outros países geral. E portanto acho que nós não estamos abaixo de Espanha, pelo contrário. Acha que não estamos abaixo de Não, Espanha? não, Comparativamente, não. não olha para a Espanha, Até não porque vê nós recrutamos muita gente de Espanha e que vêm para e cá? que vem. E que muitas delas, eu tenho uma pessoa direta da minha equipa que trabalha de Espanha para Portugal. Vem Quantas cá quando é nacionalidades necessário, quantas nacionalidades tem? 50, perto de 50. É importante também para uma cultura da empresa ter É, esse conjunto de é, nacionalidades. é. Portanto, estamos aqui um bocadinho a criar essa cultura Esse choque de global. nacionalidades É um enriquece? bocadinho, enriquece, às vezes são choques que temos que ter cuidado, porque quando eu estou a falar de uma cultura europeia, é diferente de estar a falar de uma cultura indiana, é diferente de estar a faltar-me. As diferentes culturas enriquecem-nos todos e a maneira até de nós conduzirmos o nosso trabalho é diferente. Eu posso dizer que fiz aí um vídeo desejar um bom Natal e não posso dizer bom Natal. Certo. Porque É, há regiões que claro. não celebram o Esse Natal cuidado. e, portanto, temos de dizer bom ano novo ou felizes festas. E esse facto leva a dizer: Mas como é que não podes dizer um bom Natal? Não posso, porque eu não posso dizer um Feliz Natal num cartão de boas festas, porque eu não sei se a pessoa que vai estar celebra o Natal. E isto só é possível ter em mente Mas é preciso quando um trabalho muito fino e muito cuidado dessas tem que, se- profissões que hoje são uma realidade. tem que ser. Eu não posso. Porque então o ESG, entre todos esses temas depois, não é? Nós não podemos, numa empresa que tem 50 religiões, eu sei que tenho que ter, eu tenho que estar de acordo com os princípios básicos. Claro que não tenho. Tem de ser abertos hoje. Tem. Ou Não seja, podemos quando. impor. Não, não, nós não podemos impor porque senão não estávamos a ser inclusivos. Nós temos que ser inclusivos. O que é que significa? Que a Capgemini pode ter uma sala de reza, se for necessário ter uma sala de reza, ou outro tipo de situações conducentes com a religião. Claro que não vamos para o preciosismo, vamos para as coisas básicas e que são importantes de cada religião, mas sei que isto foi um tema que eu própria tive que interiorizar e aprender. E onde é que entra aqui a mãe no papel de 20 anos de liderança de uma grande empresa? Como é que se é mãe num papel desses? Mãe tem que ser sempre, né? Qual é o papel? É Tem três, 3 filhas. três filhas. Significa que na nossa carreira nós vamos ter que ir fazendo escolhas. Eu não gosto muito da palavra escolhas, mas vamos ter que indo conduzindo a vida privada com a vida profissional. O que é que significa que houve ali algo, as minhas filhas já são grandes, portanto 16, 22 e 25, portanto já só uma é que não ingressou aqui no mercado de trabalho, mas houve alturas que foi difícil explicar, porque a mãe estava fora, As porque viagens, muitas horas. viagens, eu usualmente saio de casa às 6:30 da manhã, chego a casa depende, 8, 9, 10, outras vezes mais cedo, e isso, na idades mais jovens, elas Não não compreendo. compreendem. Ah, as expressões como o dinheiro não é tudo, mãe, ou não se mas depois no fim, elas acabam por ver que isto tem um objetivo. eh, Claro que eu nunca faltei a festas, nada das minhas filhas, Vai? mas Festas de sempre, Natal, mesmo, festas sempre, sempre, sempre. Portanto, isso está na agenda e não e conta. tem prioridade Mas e não. passa à frente de Sim, sim. e os seus colaboradores também o Sim, podem. sim, sim, sim. Isso não. Eu hoje dizia à nossa diretora de recursos humanos, vou confidenciar, de manhã que vai ser mãe pela primeira vez, e eu dizia-lhe hoje, e estava lá com a pessoa que vai trabalhar agora durante a licença de maternidade, e ela dizia: não, ó Cristina, eu vou estar 100% desde o primeiro dia. Eu disse: olha, não vais, porque não é possível. És mãe de primeira água, como eu costumo dizer, não vai ser possível, e portanto. A gente vai tentar ao mínimo não, no que for necessário nós ligamos, mas temos que criar bases, e essas bases é que a pessoa também consiga usufruir o momento
E a partilha é extremamente importante. Então, as mulheres terem aqueles 4 meses ou 3 meses Já elas, para elas. Há umas que não que gostam de conciliar, mas é uma opção do colaborador. Mas eu dizia-lhe: "Tu tens que pelo menos parar 2 meses, porque tu tens que viver a experiência". E a empresa tem que ser impulsionadora destes comportamentos, porque é assim, se eu estiver dependente de um colaborador, então temos um problema, porque ele amanhã pode sair. Então o que é? Não são 4 ninguém é meses. insubstituível. Se as pessoas forem insubstituíveis é porque também não estamos a criar, TSL? também. Eu tenho um plano de, eu posso é assim, se eu quero uma carreira, eu tenho que arranjar alguém que saiba que é o meu sucessor e tenho que trabalhar com ele, e existe um plano de sucessão na Capgemini e temos que ser, isto custa um bocadinho de dizer, mas temos que estar alinhados que se eu quero uma carreira, eu tenho que ter um substituto, porque ninguém me vai impulsionar uma carreira para deixar a empresa. Nós fomos um dos escritórios mais rentáveis e um dos escritórios com maior crescimento. Este ano, outra vez, portanto, fiz a semana passada 3 podcasts para dizer nas 3 áreas que, que nós somos mesmo bons. Por isso é que eu digo que Portugal tem produtividade, nós somos bons, às vezes não conseguimos dar visibilidade disso. Mas nós demos o grupo no Mendes, nessas 3 vertentes de crescimento, e se nós não tivermos estas coisas preparadas e queremos dar um salto, como é que nós fazemos? Porque o grupo não vai arriscar, ou qualquer empresa não vai arriscar, da empresa que teve sucesso, a maior crescimento europeu foi a nossa, ou vai ser a nossa, espero que ninguém nos ultrapasse até 31 de dezembro. Ser a nossa, como é que vamos dar o salto se eu não tenho a estrutura certa? Claro que isto é tudo feito em background, são anos de trabalho, não é? Porque ninguém sucede a outra pessoa, principalmente nas funções de gestão, se não houver um trabalho contínuo, porque senão saio amanhã e a empresa Tem que continuar. tem que continuar e, portanto, cabe-nos a nós construir o nosso sucessor também. Se hoje olhasse para trás e fosse hoje há 20 anos atrás, 24, hum, se lhe perguntasse e se corre bem a sua saída, o que é que diria? Se corre bem a minha saída, vai correr bem. E correu. E correu. E está feliz com o percurso. Então, acho que foi excepcional, eu acho que acreditei, acreditei que conseguia fazer a diferença. Mais importante que acreditar de que consegui fazer a diferença é ter uma equipa que me ajuda a fazer a diferença. Nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Eu tenho a sorte de estar aqui a falar em nome da Capgemini, mas a minha equipa, que também está noutros fóruns, também tem. Eu não faço nada sozinha, sem copilotos eu faço zero. Portanto, eu dou a cara, sou muito chata nestas coisas todas de conseguir fazer a diferença, sim, mas tenho uma equipa que consigo conduzir, e que mostra todos os dias que conseguimos ser mais, melhor e fazer a diferença, mas sozinha não faço nada. Cristina, o nosso tempo voou. Obrigadíssimo. Obrigada, Acho foi que um prazer. foi uma partida muito importante. Há pouco, antes de nos sentarmos aqui, eu dizia, as pessoas muitas vezes dizem, isso é só para os outros, não é? Só os outros é que chegam a CEOs de uma Capgemini, só os outros é que lá chegam porque conhecem, ou foi... A Cristina, acho que demonstrou aqui bem, não só a paixão que tem pelo que faz, mas sobretudo a forma viva e empenhada com que trabalha e que põe os seus à sua volta a crescer por isso. Agradeço muito a sua Obrigada, foi um prazer. Obrigado. Doutor Finanças, o seu especialista em bem-estar financeiro. Vá a doutorfinanças.pt e melhore a sua vida. Espaço para ideias empreendedoras? Temos. Espaço para a família? Temos. Espaço para a sofisticação? Temos. O Nissan X-Trail dá-lhe o espaço necessário para tornar as suas aventuras em família muito mais emocionantes. A partir daí, todo o resto só pode correr bem. Nissan, The Fire Ordinary.